A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou fazer um panorama geral das profecias sobre a origem do anticristo. Então, tem a playlist no meu canal que eu estou falando sobre esse assunto de forma recorrente. E esse vídeo é para você conseguir visualizar de forma panorâmica as profecias e eu vou dar várias explicações aqui. Muitas explicações eu já passei nos outros vídeos, só que vai ter acréscimos, vai ter coisas que eu vou falar aqui que eu não falei nos outros vídeos e você vai ter um conhecimento ainda muito maior sobre a escritura e sobre a origem do anticristo. Então, eu vou usar aqui para apontar a régua, então a origem do anticristo. Vou apresentar para vocês esse quadro que eu fiz sobre as profecias que eu selecionei para a gente poder analisar. Você vai conseguir ver isso de forma mais ampla, porque quando eu falo em um vídeo sobre Ezequiel 26, 27 e 28, quando eu falo sobre Isaías 23, às vezes eu falei naquele vídeo em específico de um texto. Aí no outro vídeo eu vou falar do outro texto. Só que às vezes a pessoa não consegue lembrar o que eu falei. Então eu peguei todas as profecias ali e juntei tudo num quadro onde a pessoa que é mais visual, ela consegue ver todas as profecias juntas e aquilo ali melhora o entendimento dela sobre esse assunto, que é o assunto da origem do anticristo. Então, é um assunto muito importante, fica no vídeo, você vai gostar bastante. E essa mensagem em específico da origem do anticristo, da forma como eu vou apresentar, relacionado às profecias de Tiro, que se encontra em Isaías 23, em Ezequiel 26, 27 e 28, no Apocalipse 17 e no Apocalipse 18, e também nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 11, 21, e o apóstolo Paulo cita uma coisa muito interessante em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Todas as profecias estão aqui e faltou a do profeta Joel, só que eu vou puxar um gancho dela para mim falar, vai ser ao longo do vídeo que eu vou fazer isso. Então vai ficar interessante, os irmãos vão conseguir compreender o que eu quero dizer, o que eu quero fazer quando eu chegar nessa parte do vídeo. Então, essa mensagem em geral das profecias de Tiro, para entender que essa cidade ela foi profetizada nos profetas e o Apocalipse está vindo para confirmar isso, esse entendimento aqui é o entendimento que tira o poder daqueles que falam que a grande Babilônia é a cidade de Roma no Apocalipse 17 e no Apocalipse 18. Então, por que isso é importante? Porque a mensagem verdadeira só tem como ser uma única mensagem. Não tem como ser várias mensagens ser a verdadeira quando há conflito, quando há oposição. Então, se a pessoa está falando que Roma é a cidade de Apocalipse 17 e do Apocalipse 18, inclusive a Grande Babilônia ela não aparece apenas ali, ela também aparece em Apocalipse 14 e também no Apocalipse 16, só que de forma resumida, é apenas um pequeno trecho. Então, o texto realmente que vai dar detalhes claros é o Apocalipse 17 e o 18, por isso eu só coloquei eles aqui. É importante essa mensagem porque essa mensagem aqui, ela tira o poder daqueles que falam que é Roma, que é a cidade de Apocalipse 17, e isso é importante porque traz coerência com as profecias que já estavam sendo anunciadas pelos profetas Ezequiel, pelos profetas Isaías e pelo profeta Joel. Então, existe uma coerência quando Deus revela no Apocalipse que vai ter uma cidade no tempo do fim que vai se prostituir com os reis da terra, se enriquecer absurdamente e depois ela é incendiada. Isso não começa no Apocalipse. E é isso que todo esse quadro aqui tem o interesse de mostrar. Então, eu já passei aqui os dois recados, que é a mensagem anti-Roma, mostrar que não é Roma que está sendo profetizado ali, até porque no tempo de Jesus Roma já era relevante, o Apocalipse profetizar algo que já estava acontecendo não tem nenhuma glória nisso, a glória está em justamente confirmar o que os profetas disseram, que é justamente a cidade de Tiro sendo a grande Babilônia. Só que ao longo do vídeo vai ter muita informação para ser falada. Então, bora para começar a apresentação do quadro. A apresentação do quadro é o seguinte: é a origem do anticristo.
Poderia ter um outro título também, que seria Quem é a Grande Babilônia? Só que eu achei melhor esse título, porque quando fala a origem do anticristo, o que eu quero dizer com isso é que o anticristo ele surge de uma cidade e que essa cidade já havia sido anunciada pelos profetas e ao mesmo tempo nós que estudamos os profetas conseguimos saber que cidade seria essa. Então, por isso que é a origem do anticristo, mas também pode ser quem é a Grande Babilônia. Quando vai falar da Grande Babilônia, vai falar que é um mistério. Então, a gente precisa entender o porquê que essa cidade é chamada de Grande Babilônia. Não é a Grande Babilônia literalmente. Então, Babilônia, ela aparece em Gênesis 11, quando Nimrod constrói aquela cidade, que é a Torre de Babel. Ali, a palavra Babel é a mesma palavra para Babilônia. Então, ali é a origem da Babilônia. E vai ter também a Babilônia de Nabucodonosor, muito tempo depois, na época lá do profeta Daniel. Então, Babilônia ela aparece nesses dois contextos como um símbolo de rebeldia contra Deus, confusão e rejeição ao que Deus havia ordenado. Então, a Babilônia de Nabucodonosor era uma cidade idólatra. A Babilônia de Nimrod era uma cidade que se revoltou contra a ordem de Deus de se espalhar pela terra. Então, por isso que no Apocalipse vai usar essa expressão, é a grande Babilônia. Da mesma forma, em Apocalipse capítulo 11, vai falar que Jerusalém é Sodoma e Egito, ou seja, a cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que está falando isso? Porque, e fala, né, onde o seu Senhor foi crucificado. Então, a gente entende que é Jerusalém. Por que Jerusalém então está sendo chamada de Sodoma e Egito? É um mistério também, porque está querendo falar da prostituição e da idolatria. Sodoma é prostituição, Egito é idolatria. Quando vai falar da Grande Babilônia, também é um mistério, porque é a confusão do tempo do fim, é idolatria, é prostituição, é tudo isso que se resume nesse nome. Aí eu coloquei esses papéis aqui apenas para tampar o que eu vou falar em cada situação, porque senão o quadro, se eu já apresentar ele todo cheio, é muita informação para as pessoas que vai assistir o vídeo para entender o que eu quero dizer. Então eu só deixei à amostra os textos. O primeiro texto é o de Isaías capítulo 23. O segundo texto, Ezequiel 26, 27 28. Terceiro texto, Apocalipse 17, 18. Quarto texto, Mateus 11, 21. E o quinto texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2. No centro está a cidade de Tiro, porque as profecias se referem à cidade de Tiro. Jesus falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso. Então, vamos começar aqui agora falando do quadro. E aí, você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Então, eu vou puxar aqui o que está escrito no quadro. E aí, ali é o resumo do que a gente vai ter para entender sobre a cidade de Tiro. Então, a respeito da cidade de Tiro, que é Isaías capítulo 23, vai falar que essa cidade vai se prostituir com os reis da terra. E aí é muito interessante essa profecia de Isaías 23, porque no contexto vai ser falado assim: pega a tua harpa, ó meretriz. Então chama a cidade de Tiro diretamente de meretriz. É justamente o que acontece no Apocalipse 17, 18, quando vai falar que uma mulher estava sentada sobre uma besta, e aí essa mulher está sentada sobre muitas águas, e a besta tem 7 cabeças. Então, tudo que está falando ali a respeito daquela mulher, e aí no último versículo fala: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E aí, no capítulo 18, vai falar que ela tem embebedada das prostituições dos reis da terra, da sua luxúria. Então, todas aquelas expressões que aparecem no Apocalipse, elas já haviam sido ditas para a cidade de Tiro. E aí, depois de falar isso, vai ter uma passagem muito interessante ali no final, que vai falar que os servos de Deus vão receber alimento e vestes da cidade de Tiro. Então, a cidade de Tiro ela haveria de se enriquecer grandemente, e aí depois toda aquela riqueza haveria de passar para a mão daqueles que servem a Deus. Quando a gente faz a leitura, é muito estranho porque isso nunca se cumpriu, nunca aconteceu em algum momento das riquezas que pertenciam a Tiro passar de alguma forma ou para os israelitas ou para uma grande conversão
para o cristianismo. Isso nunca aconteceu na cidade de Tiro de forma relevante para a gente falar que essa profecia se cumpriu. Não existe. Então, o entendimento correto é entender que isso se cumpre no dia do Senhor, porque o capítulo 24 do profeta Isaías já começa falando do dia do Senhor. Então, essa profecia ela está relacionada ao tempo do fim. É muito claro quando a gente faz a leitura. Só que quando a gente faz a leitura desse texto, ela não dá um entendimento assim, beleza, a cidade de Tiro vai estar no tempo do fim, mas o que que isso tem a ver com todo o restante da Bíblia? Ou melhor, se Roma já é de onde vai vir o anticristo, se o anticristo já vem lá da Arábia Saudita, então, para que a Bíblia está falando de Tiro? Isso não faz parte da minha teologia. Então, a pessoa joga o capítulo 23 de Isaías fora e ela só fica com as partes da Bíblia que vale a pena para ela. E aí, essa profecia é muito interessante. Então, a partir disso, a gente viu que a profecia de Tiro tem uma profecia sobre Tiro para o tempo do fim e a gente não entende muito bem como que isso se encaixa. Agora, passando aqui agora para Ezequiel, capítulo 26, 27 e 28, vai falar primeiramente do comércio de Tiro. Então, quando fala do comércio de Tiro, vai falar que o comércio de Tiro, ele vai ganhar as nações, então vai se prostituir com os reis da terra, usa as expressões ali falando que vai negociar com a Síria, com Meseque, Tubal, vai usar vários países ali com que Tiro vai fazer negócio, vai falar que eles são marinheiros, então usa essas expressões que elas também conectam com o Apocalipse 18. E aí vai vir falando várias coisas interessantes ali, e quando chega no capítulo 28 em específico, vai falar que eu sou Deus. Então o rei de Tiro vai se autoproclamar Deus. E isso é interessante porque essa profecia de Ezequiel 28, ela também fica escondida. Muitas pessoas falam de Ezequiel 28, só que os termos que eles usam para Ezequiel 28, eles falam que aquilo ali está se tratando de Satanás, está falando da queda do Éden, antes do Éden, porque realmente o texto vai falar, né, que tu eras querubim ungido da guarda, você estava no Éden, você estava vestido de todas as pedras de ouro, de topázio. Então usa várias expressões ali, então está se referindo sim a Satanás, só que no contexto anterior está falando também do rei de Tiro. E aí, quando a gente faz a leitura ali, o que é passado para a gente em todas as pregações que eu já vi sobre Ezequiel 28, vai falar que está falando de um rei de Tiro histórico e também está falando de Satanás, e ponto. Só que dentro do contexto de Ezequiel 26, 27 e 28, que é uma profecia só, esse texto aqui, ele está se referindo ao anticristo, porque as mesmas expressões que estão em Ezequiel 27, elas aparecem em Apocalipse capítulo 18. Então, são as mesmas expressões, são as mesmas frases, e tudo isso porque o Apocalipse está sinalizando para os profetas. Então, quando o Apocalipse cita Gog e Magog, aquilo não começou em Apocalipse, aquilo já vem de Ezequiel 38 e 39. Quando o Apocalipse cita sobre a mensagem do deserto, que uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, vai fugir para o deserto. Essa mensagem ela não começou ali no Apocalipse. O Apocalipse está apenas juntando aquilo que os profetas já falaram. Os profetas já haviam anunciado em Ezequiel 20 que o povo haveria de voltar para o deserto da mesma forma que o povo saiu do Egito e também foi para o deserto lá no Êxodo. Então é um segundo Êxodo. Essa mensagem do segundo Êxodo, ela está em Apocalipse 12, mas ela não começou ali. A questão é que no Apocalipse 12, Deus junta os 1260 dias, os 3 anos e meio de Daniel 7 com Ezequiel 20, porque o texto de Ezequiel não fala quanto tempo o povo vai ficar no deserto. Só que em Daniel já está escrito que a perseguição seria por 3 anos e meio. Então, se você junta os dois textos, você entende que a igreja precisa ficar escondida em algum lugar para não sofrer a ira do chifre pequeno, que é o anticristo. Então, essa igreja precisa fugir para algum lugar, e esse lugar é o deserto. Então, o que o Apocalipse 12 faz é juntar os dois textos. Quando a gente chega em Apocalipse 17,
é uma alusão ao que já estava em Isaías 23 e ao que já estava em Ezequiel 26, 27 e 28. Agora, essa questão de eu sou Deus, isso vai estar ligado com o que foi escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Só que eu ainda vou chegar lá porque eu quero seguir essa sequência, né, de 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que vai ser melhor. O Apocalipse 17 e 18, ele é muito claro quando fala a respeito da grande Babilônia, porque vai falar que a mulher que viste é uma cidade que governa todos os reis da terra. Então, quando o texto usa essas expressões, está falando realmente que é uma cidade literal. Inclusive, eu revisando textos meus ali que eu escrevo sobre o Apocalipse, eu sempre acreditei que a cidade de Apocalipse 17 é uma cidade literal. Eu não sabia qual cidade era, não fazia sentido ser Roma, ainda que de todas as outras alternativas era a menos pior, só que mesmo eu não sabendo qual cidade seria, porque não tinha a confirmação nos profetas que eu tenho hoje, né, o entendimento que eu tenho agora, mesmo assim eu sempre entendi que era uma cidade literal. Então, tem pessoas que vai falar que a Grande Babilônia é o mundo, né? Aí pega Gênesis 11 para querer falar que é a primeira cidade, só que o texto lá vai falar, é a cidade que governa os reis da terra, e isso é literal. Vai falar que vai se prostituir com os reis da terra. Essa questão de se prostituir com os reis da terra já é uma alusão com o que já tinha dito o profeta Isaías. Aí vai falar do comércio. O comércio já é uma alusão ao que já está em Ezequiel 27. Então, tudo está ligado. O Apocalipse ele está ligado com os profetas. Se a pessoa não entende essa ligação, ela não entende o que o Apocalipse está realmente falando. Vai falar da queda, e aí quando fala da queda, fala que a grande Babilônia vai ser destruída pelos 10 reis e pela besta. Só que é aí que tá. Então, o Apocalipse 18 e 17, ele resolve um problema do que se encontrava nos profetas. Pelo menos para mim, é uma resolução de um problema. Porque quando os profetas falam que o anticristo vem de Tiro, a partir de Ezequiel 28, fala o rei de Tiro, ele diz no seu coração que ele é Deus, ele se assenta na cadeira dos mares como se fosse a cadeira de Deus, e ele se opõe a tudo que é Deus, porque se ele está se autoproclamando Deus, ele se opõe a tudo. Quando tem essas expressões ali, então a gente entendeu que ele vem de Tiro. Só que os textos também falam que essa cidade vai ser destruída. Então a impressão que fica é como que o anticristo, sendo o homem mais poderoso do mundo, vai deixar uma outra pessoa destruir a cidade dele? Porque a gente parte da ideia que o anticristo ele não destruiria a própria cidade. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente fica pensando que o anticristo está destruindo a Grande Babilônia, é uma cidade inimiga dele. Só que não é. A cidade da Grande Babilônia é a cidade de onde o anticristo veio. E aí ele volta para lá e destrói a própria cidade dele. Então, ele é um homem cruel, ele é um homem arrogante, ele é um homem ganancioso, porque a cidade vai ser muito rica e ele vai lá destruir aquilo. E porque Deus incutiu no coração da besta e dos 10 reis que destruam a cidade. Então, o anticristo, ele vai ter essas ações. O anticristo escolheu o caminho do mal e vai ser realmente um homem muito perverso, porque tudo que a Bíblia mostra é realmente esse ápice, o fim é realmente um homem do mal governando aquela cidade e governando os reis da terra, todos os países, tendo uma obediência a esse homem até ele cumprir tudo que está nos profetas. Então, para mim não perder o foco do que eu estou falando, já vou passar para o próximo texto, que é Mateus capítulo 11, no versículo 21. Então, eu vou tirar o que eu estou aqui, eu vou deixar aqui. Vai falar assim, as palavras do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus ele está falando ali a respeito de ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, ele vai pegar cidades para comparar aquelas cidades que haviam rejeitado o evangelho e rejeitado os milagres que ele mesmo havia feito. Então, ele vai pegar a cidade de Sodoma e vai falar: se Sodoma tivesse ouvido as palavras que eu estou falando, tivesse visto os milagres que eu fiz, eles teriam se arrependido.
Então, pegou o exemplo de Sodoma. Eles não teriam sido destruídos como eles foram destruídos. Então, pegou o exemplo de Sodoma. Ainda que, quando você lê o texto de Gênesis, você vê que eles tinham o evangelho, porque eles foram salvos por Abraão. Abraão salvou eles de Quedorlaomer, né? Então, o rei Quedorlaomer tinha eles como escravos, como servos ali que deviam pagar tributo para eles. Aí Abraão vai lá, livra eles por causa de todo um contexto a respeito de Ló. Os homens de Sodoma vê Abraão, conhecia Abraão, sabia que Abraão servia a Deus, conhecia ali Melquisedeque. E aí, mesmo eles sabendo de todo aquele contexto ali, eles continuaram na vida de prostituição deles. Então Deus destruiu Sodoma, eles tinham o evangelho. Tem pessoas que às vezes fala como que Sodoma não viu, não sabia do evangelho, eles eram ignorantes, eles não eram. Eles foram salvos por Abraão. E eles viram a justiça de Abraão ali, até para repartir os despojos. Então eles tinham um contato ali com Abraão naquele momento, só que eles escolheram não se arrepender. Da mesma forma que aquelas cidades haviam visto todos aqueles sinais e não se arrependeram mesmo Jesus estando ali. E aí Jesus vai falar: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e em Sidom tivesse se operado os milagres que em ti se operaram, eles há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Quando eu li esse texto, eu achava muito esquisito, porque por que Jesus está usando Tiro e Sidom como exemplo? Sendo que depois Jesus vai para Tiro e Sidom, cura uma mulher fenícia. Então, por que Jesus está usando esse exemplo? Por que ele então não foi para essa cidade pregar o arrependimento ali? Porque, na verdade, Jesus está falando para o tempo do fim. Jesus está comparando Tiro e Sidom às cidades de Sodoma e Gomorra. É uma comparação que Jesus está fazendo. A destruição de Tiro vai ser uma destruição real, porque isso já tinha sido profetizado pelos profetas. Então, não tinha ainda o Apocalipse escrito, mas o Senhor Jesus já tinha o profeta Isaías, já tinha Ezequiel, e aí com base então nesses textos, ele pode ensinar para aquelas pessoas. Não tinha como Jesus ensinar algo que está no Apocalipse, sendo que nem mesmo o Apocalipse estava escrito, as pessoas não entenderiam. Então, o que Jesus está fazendo alusão ali, quando ele fala de Tiro e Sidom, ele está se referindo às profecias de Isaías e de Ezequiel, que já falavam do anticristo vindo de Tiro. Então, o que Jesus está falando é: Tiro e Sidom, elas existem hoje, só que os profetas disseram que ela jamais será edificada, ela não subsistirá, e como elas existem hoje, elas ainda hão de ser destruídas no tempo do fim. Então Jesus entendia, o Senhor Jesus compreendia tudo aquilo que estava nos profetas de maneira perfeita. Isso a gente sabe, mas como ele está citando Tiro e Sidom, ele está fazendo uma alusão às profecias que falavam sobre a destruição da cidade e que essas profecias ainda não haviam se cumprido. Então, é importante entender todo esse contexto. E o Apocalipse vem para confirmar as palavras do Senhor Jesus e também dos profetas. Agora, vou passar para o texto do apóstolo Paulo, que vai falar sobre o homem da iniquidade. Então, vai falar ali sobre o anticristo. Eu sempre uso essa expressão, né, anticristo, mas tem vários nomes dele na Bíblia. Tem a expressão chifre pequeno, tem a expressão homem da iniquidade, filho da perdição. E aí vai falar que ele se levanta contra todo Deus. E ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Quando a gente lê essas expressões, surge uma pequena dúvida. Esse santuário que o anticristo vai se assentar é um templo físico em Jerusalém, que é a principal corrente ali de pensamento, ou esse santuário é o coração do ser humano? Qual que é a resposta correta? E aí, quando a pessoa vai fazer essa decisão, ela não faz a decisão entendendo que, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão a Ezequiel 28. Eu nunca vi ninguém fazer essa ligação. Ninguém nunca me mostrou essa ligação, que o assentar no santuário é o que está escrito lá em Ezequiel 28, que fala que ele vai se assentar na cadeira dos mares,
como se fosse o próprio Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não está inventando que vai ter um terceiro templo, e aí nesse terceiro templo o anticristo vai se assentar no santuário. Então, quando um templo for construído lá em Jerusalém, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo falou. Não é nada disso. O apóstolo Paulo só está fazendo uma referência ao que já está escrito em Ezequiel 28. Então, se está falando que é a cadeira dos mares, é lá na cidade de Tiro. Então, o que na verdade está sendo dito aqui é uma referência a Ezequiel 28, dizendo que ele vai se assentar no palácio dele, ainda que a palavra aqui é realmente santuário, mas o que está dizendo é, o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, mas ele se intitula Deus. Então não quer dizer que é um santuário na terra, não é um templo e nem é o coração do ser humano, porque o contexto que Paulo vem falando ali é um contexto de coisas literais e mais do que isso, o apóstolo Paulo está fazendo alusão aos profetas. Então ele vai falar e Cristo vai matar ele com o sopro de sua boca. De onde o apóstolo Paulo tirou isso? Ele tirou isso de Isaías capítulo 11. Então ele vai citando os profetas. Ele vai citando Isaías 11. Aí depois, aí aqui ele já citou que ele vai se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, vai se opor a todo culto. Então isso já é Ezequiel 28. Aí ele vai citando ali, depois disso, vários contextos ali, porque ele está focado nos profetas. O apóstolo Paulo não está tirando nada da cabeça dele. E aí eu parei para pegar aqui para poder mostrar do Apocalipse 17, 18, a gente pode tirar aqui um gancho para a gente falar de Joel. Agora a gente vai puxar um gancho para falar de Joel capítulo 3. Em Joel capítulo 3, vai falar que Deus vai juntar todas as nações no vale de Josafá para fazer cair nelas a sua maldição. Então, quem ajuntou todas as nações foi Deus, e Deus fez isso permitindo com que o anticristo juntasse todas as nações do mundo para ir batalhar contra Jerusalém. Então, o objetivo deles é como que eliminar Jerusalém da terra. E aí essa profecia ela vai se cumprir porque quando eles se juntarem é o Armagedon. Então o Armagedon ele é confirmado no Apocalipse, só que ele já havia sido predito pelo profeta Joel, não só por Joel, também pelo profeta Ezequiel nos capítulos 38 e 39, também foi dito em Sofonias. Então tem vários textos que falam que no tempo do fim as nações haveriam de se unir para ir lutar contra Jerusalém e que Deus haveria de proteger Jerusalém. Então tudo isso já foi avisado através de Zacarias 14, tem vários textos. Então, quando chega em Joel 3, vai dar detalhes muito interessantes, porque vai falar do vale de Josafá, vai falar que Deus vai fazer cair naquelas nações a maldição. E quando chega no versículo 4, vai falar que tendes vós comigo, ó Tiro e Sidom? Que tendes vós comigo, ó regiões da Filistia? É vingança contra mim que vocês querem? Então eu vou fazer devolver a vingança em vocês. Aí, quando a gente faz a leitura desses textos, passa despercebido a expressão Tiro e Sidom. Só que, por que justamente Tiro e Sidom está sendo citada? Se em Ezequiel 38 e 39 é citado Magog, Meseque, Tubal, os persas, os lídios, todas aquelas nações ali do norte da África, todas aquelas nações do Oriente Médio, Magog, que é lá na Rússia. Por que todas aquelas nações estão sendo citadas como que eles foram para pelejar contra Jerusalém? E aí chega em Joel, é citado Tiro e Sidom, sendo que Tiro e Sidom, inclusive, nem é citado em Ezequiel 38 e 39. Então, o motivo é porque Tiro e Sidom é o cabeça. Eles são os líderes da batalha para pelejar contra Jerusalém. Então, por isso que em Joel capítulo 3, o objetivo não é detalhar de forma extensiva quais nações estão ali. O objetivo ali é mostrar quem são os cabeças, quem estão liderando aquele exército. E quem vai estar liderando o exército é Tiro e Sidom, é a região da Filistia, que hoje são chamados de palestinos. Então, é aqueles grupos, pessoas que vierem daquele lugar, que vão reunir tropas de todos os países ali ao redor para ir pelejar
contra Jerusalém. Então, o texto de Joel 3, ele é muito importante dentro de todo esse contexto. Ele liga com tudo que já foi falado sobre Tiro e Sidom dentro dos profetas. Então, esse é o gráfico, esse é o texto, esse é a lousa, né, a foto para a gente entender sobre a origem de Tiro e Sidom. Nesse gráfico, eu poderia também ter colocado sobre a genealogia de Tiro. Então, eu poderia ter explicado que a origem de Tiro vem primeiro de Cã. Então, dos filhos de Noé teve Cã. Depois de Cã vem Canaã. De Canaã, o primogênito é Sidom. E Sidom e Tiro sempre são citados em conjunto. Então, são cidades ali que foram povoadas pelas mesmas pessoas. Então, Tiro e Sidom, eles faz parte da primogenitura de Canaã. Então, da mesma forma que Cristo vem da descendência de Sem, aí depois passa por Abraão, depois por Davi, até chegar nele, da mesma forma, o anticristo ele vai vir de Cã, depois ele passa para Canaã, depois para a primogenitura de Canaã, que é Tiro e Sidom, e de Tiro surge o anticristo. Então essa é a genealogia do filho da perdição. Essa é a genealogia do homem da iniquidade que vai estar no tempo do fim. Então, tudo isso aqui nunca vai ser entendido por alguém que fica lendo textos, acreditando em coisas que estão fora das escrituras, pessoas que vão ficar lendo livros sobre como entender o Apocalipse, e aí a pessoa está lendo um livro de uma pessoa que escreveu há 200 anos, coisas que a pessoa não está citando os profetas, a pessoa está citando que tem um vídeo no YouTube que ela viu que Roma fez isso, Roma fez aquilo, e aí ela quer encaixar Roma a todo custo em Apocalipse 17 e 18, joga as expressões fora, não conecta com os profetas, não liga com as palavras de Jesus, não liga com o que o apóstolo Paulo falou, e ela quer a todo custo colocar como que o Apocalipse falou que vai ter uma cidade que governa os reis da terra. Então, quem é a cidade hoje que governa os reis da terra? Essa cidade é Roma, então achamos que é Roma. A pessoa não quer estudar, a pessoa não quer juntar os textos para ela entender que a cidade do anticristo é a cidade de Tiro, conforme os profetas nos avisaram e foi confirmado por o Senhor Jesus e pelos apóstolos. Então, esse é todo o contexto, beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tem muita gente que acompanha os vídeos e não é inscrito. E também compartilha, porque essa mensagem de Tiro, eu recebi essa mensagem buscando a palavra, buscando entender mais coisas a respeito da escritura, eu consegui juntar tudo isso. Deus me deu esse entendimento. Então, da mesma forma, a gente tem que repassar isso para outras pessoas. Quem acompanha meu canal sabe que eu sou conservador a respeito das escrituras, só que eu não posso deixar de mostrar todas essas informações para quem realmente busca a palavra. Então, eu espero que você seja uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.